Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Viva por Inteiro. Mais um episódio, eu e o Rafael, dando sequência aqui com a professora Marilise. E o nome desse episódio, qual que é, Rafa? Hoje a gente vai falar muito sobre o dinheiro e o foco do dinheiro com a energia e com quais relações ela está conectada. A gente brinca, professora Marilise, que o dinheiro chega com alguém e fica com outro alguém. Quem seria? Então, a gente que adora... Não, vou deixar a professora falar, né, Léo? Tá. Falar desse tema hoje aqui é deixar ela dar aula para nós. Exato. E a gente poder aprender e saber que o dinheiro tem um sentido e qual que é, diante dessas lentes sistêmicas, o olhar para o dinheiro. Muito bem-vinda, professora. Bom. Muito obrigada pelo convite, agradeço, rapazes. Vamos lá, vamos conversar. Todo mundo gosta desse tema, não é? Vocês encontraram algo bem interessante. Vamos falar sobre dinheiro. Dinheiro, prosperidade, né? É algo que todos desejamos. Então, vamos lá. O que vocês querem? A gente fala, né, que o dinheiro não traz felicidade, mas ele traz, sim, né? Traz recursos, né? Claro, e todos precisamos de dinheiro. Todos nós, né? Até a pessoa mais humilde, até quem não mendigo na rua, ele precisa comprar um pãozinho. Todos nós precisamos de dinheiro. Isso é algo básico, né? Ok. Outra coisa básica, desmistificar que dinheiro não seja algo bom ou que a gente tenha que cuidar com o dinheiro. Quantas crenças, né? Vocês, as pessoas que estão nos ouvindo, eu mesma, quantas crenças nós passamos? Cuidado, se tiver muito dinheiro é porque isso não é bom, alguma coisa aconteceu. Enfim, né? Não podemos ter muito dinheiro, dá muito trabalho. O dinheiro ele tem tem vários adjetivos para ele, né? Exato, tantas circunstâncias, né? Que envolvem, em geral, não ter dinheiro. Né? Engraçado. Essa questão de uma das palavras que eu anotei para esse primeiro momento, quando se fala do tema dinheiro, é o quanto o dinheiro está linkado com o pertencimento, que é aquilo que a gente já falou nos outros episódios, que a gente, para algumas pessoas, é muito mais fácil lidar com o dinheiro, porque elas lidam bem com o dinheiro como a família dela sempre lidou, e assim ela pertence, e às vezes aquelas que também não lidam bem com o dinheiro é porque a família delas também nunca lidaram bem com o dinheiro. Tu acredita, professora, que a questão, principalmente dessa ordem, dessa lei que Bert deixou, que é o pertencimento, interfere e influencia na nossa relação com o dinheiro? Eu diria mais a lealdade. Não, é o pertencimento, claro, mas assim, a lealdade. Eu quero ser leal a alguém que não deu certo, então eu também não vou dar certo, porque eu quero ser como essa pessoa. Ou, às vezes, eu quero consertar algo que essa pessoa lá atrás não conseguiu fazer antes de mim, né? É tipo como se o para-quê dessa pessoa ter dinheiro fosse consertar algo nesse sentido. Muitas vezes, outras vezes assim, eu sou tão leal ao meu avô e ele foi traído tantas vezes nos negócios, então eu também sou traído nos negócios e a pessoa traz essa crença, esse estigma, né? E a pessoa fala isso, gente, eu sempre arranjo um sócio que me trai. Quando você vai observar o que está atrás disso, para onde vai esse amor, meu avô acontecia sempre isso. Meu avô perdeu tudo porque sempre foi traído nos negócios. Então essa é uma lealdade sistêmica. E eu vou dizer algo para vocês aqui, muito profundo, porque vocês pediram, né, para a gente ir profundo. É muito difícil sair disso. Eu ia te perguntar como sair disso. Muito complexo. Porque para sair dessa lealdade, eu preciso dizer não. É uma negação ao pertencimento, ao medo de pertencer. E aí eu sou diferente. Tem algo que eu algumas vezes já coloquei para pessoas que fazem essas perguntas com relação ao dinheiro, a dificuldade com o dinheiro. E eu pergunto assim, e quem estiver nos ouvindo pode pensar, né, se situar assim. Se você tivesse muito dinheiro
e você tivesse uma excelente casa, 1, 2, 3 carros, viagens constantes, se você tivesse muito dinheiro, como é que a sua família olha para você? Isso é uma crença de limite mesmo, Sim. né? É uma crença de limite. Quando se faz essa pergunta, muitas pessoas dão um passo para trás e falam: uau, não, isso não. Nem Pra tinha mim, pensado não. nisso. Não, para mim não. Eu prefiro a minha família na pobreza, aqui, Na na dificuldade. dificuldade, Unidos. do que eles olharem para mim, o que vão pensar de mim. Olha aí, vem a sensação do excluído mesmo, né? Do ser diferente é ser olhado como um excluído. Se a gente tem uma frase que a doutora Armanda que atua junto com a gente, essa psiquiatra, ela fala uma coisa, a gente, quando tem essa postura diferente, tem uma frase que traz um acalento, uma paz. Eu não sou nem melhor e nem pior. Só me olhe com bons olhos por eu ser um pouquinho diferente. Exato. E mesmo sendo um pouquinho diferente, me permita que eu pertença. Que isso é meu por direito. Por direito, por conquista, por merecimento, por trabalho, não é? Quantas pessoas trabalham tanto e têm esse merecimento, mas não usufruem disso pelo medo de não poder fazer diferente. Por isso que pelo que vocês estão trazendo aqui. Essa pessoa vai dizer para sua família, me aceitem um pouquinho diferente do que vocês são, mas isso não é algo fácil de se fazer. É muito doído. Porque se meus irmãos não estão bem, como é que eu posso estar bem? Se meus pais nunca tiveram nada, como é que eu posso ter mais do que eles? Uau. Essa permissão de usufruir das coisas boas, de ter dinheiro e prosperidade. De onde vem isso? E tem outra coisa bem importante. Digamos, nesse nosso quadro dessa pessoa que tem muito dinheiro, como eu coloquei há pouco, então ela, com o seu trabalho, né, seu merecimento, ela ganhou um bom dinheiro. Ela pode ajudar as outras pessoas da família? Pode. É como ela ajuda. Exato, ela pode. Ela pode proporcionar algumas oportunidades para outras pessoas. Porém, isso vai requerer dela o quê? Muita responsabilidade. De novo, uma postura interna muito difícil, exato. Exige muito da gente, é mesmo estar numa postura de dar, ser humilde, né? E de não se colocar maior ou melhor do que aquela pessoa que está recebendo. Significa eu saber o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Significa eu dizer não para alguém que vem me pedir e dizer sim para outro e dizer mais ou menos para outro e algumas pessoas não gostarem do que eu disser. Sim. É uma grande responsabilidade. Muitas críticas também. Então, muitas vezes, inconscientemente, melhor não ter. E hoje, se a gente pensar em consciência pessoal, que é a consciência da nossa família, é uma coisa, e depois tem essa consciência coletiva, porque hoje também existe muitos olhares e coisas que a gente aprende que também não é só na nossa família e que atuam na gente com a relação do dinheiro. Mas por que eu estou falando sobre isso? Pensando em fluxo. Porque dinheiro, além de essa sensação de energia, ele é fluido, né? E eu me lembro que todas as dinâmicas que a gente faz é aquilo que você sempre traz. O representante do dinheiro tá leve, duro, firme, só querendo ser tomado. É a gente aqui geralmente não vai. Exato. Dentro dessa abordagem, desse olhar, o quanto você acha ou você percebe no seu dia a dia, professora, que o fluxo do dinheiro tá entupido, tá com alguma dificuldade e tem alguma relação entupida, algum fluxo de relacionamento que tá mal resolvido na história dessa pessoa? É como se assim, a dor dela aparece ali no dinheiro, mas no dia a dia você acredita que essa dor só tá aparecendo no dinheiro porque ela tá com alguns problemas aqui de relacionamentos? Em geral, sim. Podemos dizer, em geral, são questões de relacionamento, de permissão, até onde eu posso ir, o que isso vai me trazer de benefício ou de dificuldade.
como o dinheiro ele é uma energia, é como se essa energia pode ser medida em como eu estou nas minhas relações. Perfeito. A conexão parece que eu senti, é essa. Então, porque a gente vê muito no consultório as dinâmicas, nas mentorias, no dia a dia, o quanto geralmente as pessoas chegam com essa queixa. Por que eu te fiz essa pergunta? Que aí quando a gente coloca para olhar no campo, a gente percebe que são nas relações que os problemas estão acontecendo. E me vem agora de te perguntar assim, né, o quanto, quando se tem o dinheiro e o merecimento, o quanto exige de nós também um ato de humildade receber. Porque falar de dinheiro é falar de relações de troca, e troca é equilíbrio. Exato. E o equilíbrio é dar e receber. Então, se você pudesse falar algo para nós, o que você falaria dessa lei, que é o equilíbrio, que é essa terceira lei que Bert nos deixou, mas e o quanto ela impacta nesse dar e receber? O quanto você vê que o dinheiro precisa dessa liberdade do dar e receber? Exato, muito bem colocado. Você trouxe a palavra equilíbrio. O que é o equilíbrio em relação ao dinheiro? Em geral, eu recebo dinheiro pelo trabalho, né? Eventualmente por alguma sorte, mas em geral pelo trabalho. Por isso que dizemos que ele é um equilíbrio. Eu recebo de acordo com aquilo que eu entrego, né? Quando falamos em equilíbrio, falamos em dar e receber. Observem um pouquinho. Como é que começou a minha vida? Começou eu recebendo. E vocês já viram pessoas que não sabem receber? Porque também tem essa dificuldade. Sim, e a pessoa diz, não, eu não preciso. É voluntário. Fica pra ti. Exato. O que essa pessoa diz, é difícil para eu receber. Receber o quê? Vai lá profundamente a vida. Então, eu começo ali aprendendo, ou recebendo, aceitando, compreendendo, receber a vida. Depois eu posso começar a trabalhar e entregar algo. E a gente recebe a vida dos nossos pais. Dos nossos pais. Então, antes de qualquer coisa, é uma humildade. Agora, a primeira vez que eu consegui entender essa frase que eu sempre escutava, né? Que a gente, para receber, precisa ser humilde. Mas a primeira vez que a gente vai ser humilde é quando a gente recebe a vida na totalidade dos nossos pais. Se eu consigo ser humilde aqui e receber essa vida, eu consigo receber a grandeza que eu suportar aqui na minha vida adulta. Porque é muito engraçado, porque eu sempre pensei que esse receber era só uma postura de adulto, mas agora você trazendo isso para mim, é muito também uma postura infantil, de como a gente recebeu a vida dos nossos pais, o que a gente fez com a vida que a gente recebeu dos nossos pais. Exatamente. E como é que foi a nossa condição de receber isso, sem criticar ou sem querer diferente? Porque acredito que um tanto dessa postura arrogante, eu não quero receber, venha desde essa época em que negamos nossos pais. Não foi bom assim, devia ser melhor, meus pais... É claro, todos nós temos problemas, né? Todos nós temos, de como foi, né? Temos dificuldades, né? Eu fui visitar minha mãe essa semana com 92 anos e ela, chorando, né? Mas assim, ainda lúcida no momento, ela me pediu perdão porque ela não cuidou bem de mim. Mas eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Eu tinha tudo que eu precisava, né? E de fato, eu recebi tudo isso, né? Mas nós sabemos, a maioria das pessoas tem dificuldades na infância. Cobrar dos pais, querer mais, exigir dos pais, dá uma condição, uma postura arrogante de não receber. Olha que complexo e conectado, né? O não receber hoje passa a ter, entre aspas, uma postura de exigência da nossa criança com os nossos pais. Exato. Porque esse contexto de exigência é num padrão infantil que quando a gente desaprende a pedir, porque a primeira infância a gente só pede amorosamente. Só recebe. Então em algum momento a birra vem e a gente desaprende a pedir e começa a exigir.
não identificado, isso acaba atuando hoje nisso, em não saber, por exemplo, em ser um sintoma, talvez não saber receber ou não conseguir cobrar. Ou não conseguir se relacionar com um parceiro, porque numa relação também é necessário dar e receber. A troca. A troca, exatamente. Uau. É profundo, né? Complexo. Sim! Por isso você falou que a gente ia aprender muito mais um dia com a professora Eu estou aqui Marilise. só absorvendo tudo. E sempre tem coisas novas, né, Rafa? Como você traz e a Marilise traz. Eu achei interessante essa pergunta aqui, Rafa. Pode fazer para prof. Como identificar como a gente está... como identificar quando estamos rejeitando o dinheiro sem perceber? Eu sei que você deu uma pincelada aqui, né? Mas como é que a gente identifica quem está rejeitando? Quando a gente está nessa postura de exigência? Como Ou é de que você cobrança dos identifica pais? se uma pessoa diz para você que tem dificuldades em ter dinheiro? Nós já sabemos, o dinheiro é uma energia, está por aí, todo mundo poderia ter. Quando essa pessoa diz eu tenho dificuldade em ter dinheiro, você já sabe que tem algo atrás disso, algo mais atrás disso. Então você vai investigar, né? Aonde isso vai, em que relação isso vai, com os pais ou mesmo com o parceiro, né? Se essa pessoa está casada e ela quer que a outra pessoa providencie tudo, não vai ser bom receber. Enfim, tem várias conotações. Então, como identificar? Tem que olhar o que está atrás disso. Talvez com algumas perguntas. Você quer aprofundar isso um pouquinho, Léo? Como é que seria trazer um caso? Eu posso pensar em algo nesse sentido, assim, se a gente pensar em rejeitar, não, mas e aquela pessoa, por exemplo, que perde dinheiro? Como a gente poderia identificar a causa desse perder o dinheiro? Porque algumas pessoas têm o hábito de perder dinheiro, e não é Até perder... faz o dinheiro, mas... Ela perde, o dinheiro não fica, não tem Escorrega. sentido e se acaba. Então, como a gente consegue, ou alguma dica que você daria para a gente poder identificar o que está atrás desse sintoma com a relação, por exemplo, de perder o dinheiro, de rejeitar o uma forma de dinheiro? rejeição, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho. Se essa pessoa perdeu, é porque antes ela ganhou. Ela só podia perder porque ela tinha. Então, ela recebeu. Sim. Certo? Sim. Ela trabalhou, ela recebeu, ela conseguiu. Esse receber está muito ligado à mãe. Né? Muito ligado. Eu recebi da mãe, né? Então, ela conseguiu receber o dinheiro. Aí ela não conseguiu ficar ou fazer algo com o dinheiro. E ela perdeu. Ela deu um jeito de perder esse dinheiro para não concretizar. Porque ela recebeu aqui, ela pode tornar isso uma casa, um benefício, né, para si, para sua família. E aí o dinheiro está sendo útil, que é o que o dinheiro quer. Ele quer ser usado. Tá a serviço. Dinheiro quer ser útil, exatamente. Como você disse nas nossas dinâmicas, aparece o dinheiro sempre feliz, querendo ser tomado usado. mesmo. Exato. Então, se essa pessoa perdeu, ela tem uma crença de que ela não pode ficar com o dinheiro. Aonde isso vai? Uma pergunta básica que eu faria é: como é a relação com seu pai? Porque o pai nos mostra o caminho do mundo. O pai nos mostra as relações. A mãe é mais a proteção, né? O pai é o desafio das relações. A força. Essa seria uma primeira pergunta. Como é a relação que você tem com o seu pai? Em geral, o pai nos mostra o caminho de fazer algo com o dinheiro. A mãe seria a energia do receber. O pai seria a energia do: o que você vai fazer com isso agora? Onde você vai pôr isso? E acessar isso, eu lembro de, em vários momentos, em vários encontros com você trazer a questão da mãe permitir que a gente acesse esse pai que nos estimule a ir fazer o que tem que ser feito.
Conta um pouquinho mais sobre nós e até uma oportunidade de você falar um pouco do seu trabalho, professora, falar um pouco da comunidade, falar dos treinamentos que você dá, porque assim a gente tem a chance também das pessoas que estão nos assistindo conhecer essa ferramenta. Vocês veem como isso tudo é intrínseco, como uma coisa tem a ver com a outra. Nós começamos falando de uma coisa, agora você já está falando aqui de outra coisa, de como é que a mãe encaminha para o pai. O que isso tem a ver? Então é muito interessante porque, por exemplo, na nossa comunidade de estudos, né, a gente olha para cada tema desafiador que um cliente nos traz, porque é exatamente isso. É desdobrar para ver até aonde vai. Eu falei no pai, na pergunta do pai, e aí você trouxe algo interessante, Rafael. Será que essa pessoa pôde chegar no seu pai? É a sensação porque do perder e não. Aí o que você fez, foi muito lindo isso que você trouxe do receber com a mãe. Pá, mas por que ela perde aqui? Por que ela não acessa aqui? Aí eu lembrei das dinâmicas onde você nos ensinou que a permissão dessa mãe também é muito importante para a gente ter acesso a esse pai. Essa é uma parte. E é uma parte que nós podemos fazer um episódio só sobre isso, porque é muito profundo. Como é que uma mãe permite que um filho chegue até o pai? Essa mãe precisa respeitar esse pai. Não precisa nem amar, mas ela precisa respeitar esse pai. E para permitir, precisa olhar para esse pai com respeito, para que o filho se dirija ao pai. Essa é uma questão. Mas tem outras nuances também. Às vezes o filho rejeita o pai, até para defender a mãe. E então ele também não tem aquilo que o pai podia dar para ele, essa força. Aí entra a expressão que o Léo trouxe, o rejeita. Ele rejeita o pai. Exato. Que é incrível. E quando o pai dá demais? O pai estraga o filho. Sim. Simples assim. E na vida adulta, assim, daí com a ausência do pai, o filho continua não conseguindo receber, no caso, mais, ou recebeu demais, uma coisa que eu já aprendi também no Quando os pais dão demais, eles estão dizendo, olha, vocês querem profundidade, então vamos lá. Os pais dão demais, dão tudo que o filho pede, o que eles estão dizendo internamente para o filho, você não é capaz. Então nós temos que providenciar tudo para você, porque você não sabe fazer, você não é capaz de fazer. E é isso que ele vai ser na vida adulta, incapaz. E se a gente traz isso com uma postura saudável, a gente olha esse pai e essa mãe que estimula e empurra, é a maior prova que esses pais confiam no filho. Exato. Nós somos foda, né? A criança vem trazendo um brinquedo. Papai, conserta aqui. Aí o pai pega, conserta, compra um novo e tal, né? Facilitou a vida dele. O que ele aprendeu? Nada. Ele aprendeu que ele não sabe fazer nada. Que ele não tem capacidade. Então é uma responsabilidade dos pais. Também colocar os limites. É o que eu quis trazer, que na vida adulta a pessoa, com a ausência do pai, um falecimento, algo do tipo, vai continuar exigindo que alguém pegue e faça. Só porque o pai não está vivo, isso? Não, isso é uma pergunta. Vai depender da mãe, né? Então a mãe que olha para esse pai com respeito, mesmo que o pai não exista fisicamente, alguém vai ocupar esse lugar, um tio, um irmão, um primo, alguém que vai, digamos, né, no caso de ser um menino, a parte mais masculina, né? Mas a mãe respeitando a esse pai é o suficiente para que o filho tome essa força. Entendi. Vejam, se a mãe respeita esse pai, ela também vai respeitar e encontrar uma pessoa adequada para orientar esse filho. E essa pessoa adequada vai dizer para esse menino, quando ele vier com um brinquedo, conserte sozinho, ou se você precisar de uma dica, eu posso até, ou uma ferramenta, ou vamos ver juntos, dependendo da idade da criança, né? Como é que isso faz? Depende muito da mãe. Porque a criança a mãe tem sempre a chave. Exato. Até 8, 9 anos, a criança, seja menino ou menina, está muito conectada à mãe. A atmosfera total da mamãe. Então depende muito de como essa mãe conduz, para quem ela olha. Se ela confia, se ela respeita. Exato. Olha, interessante. Que já aproveitando uma outra pergunta que eu acho muito
interessante, já que a gente está falando tanto dessa abundância, dessa prosperidade, você acredita ou poderia afirmar que existe uma relação entre a nossa história familiar e a nossa prosperidade? Sim, vou afirmar isso. E de duas formas. Eu posso não ter prosperidade porque eu estou sendo leal à minha família e eu vou manter esse ciclo, ou eu posso ser a ovelha negra e ser próspera e olhar para o meu sistema e dizer, graças a vocês e junto com vocês, eu me tornei próspero. E aí se quebra. Vocês já ouviram falar no movimento interrompido? Tema para mais um episódio. Movimento interrompido é muito interessante. O ela rompido, né? Nós, como ajudantes, procuramos, em geral, observar essa questão do movimento interrompido para trazer conexão. Porém, existe um movimento que deve ser interrompido, que é essa lealdade familiar que pode me causar problemas. Então, eu preciso interromper em algum momento e, assim, meus filhos, a próxima geração, têm a possibilidade de não carregar mais aquilo que tantos carregaram lá atrás. Isso é incrível. E eu sou apaixonado por esse tema. Eu acho que a gente vai ter que te convidar muitas vezes aqui. Eu sou ela rompida e o Ovelha Negra. Aproveitando essa enciclopédia, né, esse Google que é a da professora Marilice, fala um pouco pra gente do seu livro, professora. Então. Lembra, eu comprei, eu gostei, eu sei que você tem um capítulo sobre ética, e é muito importante porque eu também conheci uma das coautoras, a Lina Helling, e eu achei muito maravilhoso. É exato, eu sou coautora, né? Então ele não é o meu livro, ele foi idealizado pela Daniele Precoman, né? Que é a organizadora, e levou 2 anos para ser publicado, terminado, né? Para ser feito. E hoje podemos dizer que é o livro mais completo de constelação familiar que existe no Brasil. É um compilado, aqui são 22 autores, então trazendo vários aspectos da constelação familiar, a história de Bert Hellinger, como tudo começou, enfim, tem muita coisa importante, uma linguagem acessível. Ele aborda a ciência. Mostra e a, então e a ali teoria. Na câmera um pouquinho pro pessoal, né? Acho que nessa. Você quer? Ali. Isso, acho que aqui, vocês direcionam melhor. Aqui. Isso. Constelação familiar, história, teoria, pesquisa e ética. Eu me lembro que quando eu li o seu capítulo é sobre ética, professor. Exato. Tá vendo, gente? Então a gente tá com uma professora maravilhosa. Completa. Nesse mês de outubro que a gente tá lançando a nossa série que é a professora, em homenagem ao Dia dos Professores. Aqui eu recomendo que todo mundo leia, que eu tenho certeza que é um guia para nos ajudar. É verdade, é só procurar na internet que tem. E esses autores, esses 22 autores, também são professores. Para mim foi muito interessante quando eu fui convidada, que me pediram para falar sobre ética. Eu não sabia quantas pessoas falariam, nada, como seria esse capítulo, né? E eu falei, nossa, coisa mais fácil que tem. Porque Bert Hellinger, ele é pura ética. As ordens da ajuda que ele nos trouxe, isso dá mais um episódio, falar sobre as ordens da ajuda, as 4 posturas de um ajudante é pura ética. Então eu não tinha que fazer nada, eu só tinha que falar sobre aquilo que Bert Hellinger nos trouxe. Se nós seguirmos essas ordens da ajuda que ele nos trouxe, faremos o atendimento com ética, com tranquilidade. Agora, não são fáceis, né? É um treino. É um treino. Por isso que responsabilidade. Então, por isso que eu falei que é contínuo estudar, o se desenvolver, o se expor. Não pode porque parar. é um ato de coragem se expor, a estar num treinamento, a poder vivenciar isso. Porque eu aprendi muito lendo, aprendi muito no nosso grupo, mas hoje eu chego nas minhas questões e consigo perceber que preciso de ajuda porque eu também me expus muito. Isso faz a gente passar por uma transformação e faz a gente querer levar isso pro Viva por inteiro. Léo, eu não sei o que você acha, mas tem uma coisa, quando se fala em dinheiro, que hoje não pode deixar de falar, apesar do nosso episódio estar acabando, que é a postura de vítima, salvador
e o protagonista. Como que tu diz que dentro dessa relação com o dinheiro, essas posturas interferem tanto? Dentro desse olhar, eu já vi vários títulos, mas o Triângulo Dramático, por exemplo, né? O algoz, a vítima e o salvador. Sair desses 3 papéis e ser o protagonista é sim romper uma lealdade ou incluir algo que está faltando, a gente não sabe, mas explica um pouquinho mais para nós o que esses 3 papéis influenciam tanto em não acessar o dinheiro e o que é possível de uma forma saudável chegar no protagonista. É uma prática. É uma prática diária, porque nós estamos constantemente trançando nesses 3 papéis. Nós talvez sejamos um pouquinho mais um deles, né? Assim, mais identificados. Mas nós somos os 3, constantemente. Em algum relacionamento, eu vou me colocar como vítima, e aí é melhor que o outro faça por mim, ou eu vou pedir para o outro, em relação ao dinheiro, por exemplo, né? Então, eu sempre vou precisar, o meu chefe nunca paga o suficiente, ou meu marido nunca me dá tudo que eu preciso, enfim, eu nunca tenho o que eu quero, eu sempre perco. Eu também posso, no papel do salvador, né? Eu vou ajudar todo mundo, então tudo que eu tenho é para minha família. Tem muitas pessoas assim, não tem? Vocês não conhecem, claro, né? até dentro da família. Eu vou emprestar, eu vou dar, eu vou me sacrificar, vou comprar a casa para o meu irmão, vou pagar tratamento, né? O protagonista, ele pode ser resumido no adulto, que é o adulto é quem? Aquele que é responsável, assume o que ele faz. Um culpado. Exato, vai com culpa mesmo, não é? Vai com culpa mesmo. Olha aqui, gente, então assim, ó, quer prosperar, quer ter boas relações, quer ter dinheiro no bolso, tem que ser protagonista. E para ser protagonista, já diz a Marilise, tem que ser adulto e adulto culpado. Consciência pesada. Consciência pesada, porque vai naquela questão que nós já vimos da lealdade, né? Será que eu posso, enquanto outros não têm? Eu posso ter tanto? Pode ser tão bom, né? Minha vida pode ser tão boa. Mas é interessante nós observarmos que nós sempre teremos, assim, estaremos entre esses 3, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Então eu digo, a prática o quê? É você observar. Opa, calma aí, eu agora estou numa postura aqui que eu estou me colocando como vítima. Volta um pouquinho para o adulto de novo. Ou agora eu estou aqui. Porque ninguém é perfeito, nós somos humanamente errados, humanamente imperfeitos. Uau. Errados às vezes, né? Imperfeitos sempre. Maravilhoso, sempre, né, construção. Para a gente poder terminar esse episódio, existe um quadro no nosso canal que é o Terapeuta Responde. Geralmente quem responde essa pergunta do convidado sou eu. Só que hoje você é a nossa convidada e terapeuta. A gente gostaria de fazer esse quadro com você. Certo. Então eu vou me conectar com uma pergunta, o Léo também, Sim. E aí você entrega algo para nós. Professora, o dinheiro chega com a mamãe e fica com o papai. Para isso poder se concretizar, qual é a dica que você deixa para nós? Sermos gratos à vida cada vez que recebemos o dinheiro. O dinheiro que recebemos veio pelo nosso trabalho, pelo nosso merecimento. Mas veio, primeiramente, porque estamos vivos. Maravilhoso. Porque aprendemos a fazer algo com essa vida que nós recebemos, do jeito que nós somos. Mesmo pessoas que têm limitações. Não é maravilhoso ver como as pessoas dão um jeito de fazer coisas incríveis, maravilhosas, do jeito como elas são, com as limitações que têm, porque essa é a vida. Não tem uma vida que é melhor do que a outra. É a vida que eu recebi, que me proporciona receber esse dinheiro, fazer para receber.
Isso se aplica em tudo, né? Porque falando agora, é como se eu pudesse agradecer o Viva por inteiro, tá agradecendo os meus pais. Exato, você só fez isso porque eu tô porque vivo, você que a está vida vivo chegou até a mim. partir deles. E o todo aprendizado Sim. que você teve. E aí você disse, e o dinheiro fica com o papai? Não só fica, o dinheiro se transforma com o papai. Uau. Se transforma no seu apartamento, no seu carro, na sua saúde, no seu bem-estar, na sua empresa. Serve para crescer. E Muito a obrigado. empresa, por exemplo, é um serviço à vida. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta, então, também. Claro. Não, a gente não falou ainda desse tema que é relacionamento e é onde eu me conecto muito, né, com o elo rompido. E é o relacionamento dos meus pais. Qual que é a minha questão, né? Não é uma questão tão profunda, mas... Vai vendo, deixa a professora. Eu sinto que ainda replico muitas coisas dos relacionamentos dos meus pais. Mesmo estando ter olhado para vários e vários movimentos que a gente já fez, né? Mas eu creio que a gente só vai ficando mais forte com tudo isso. Mas eu sinto muita dificuldade ainda no meu relacionamento. Eu digo de marido e mulher. Eu vejo que às vezes a minha parte, a postura, eu vigio, eu faço tudo o que faço, mas eu sinto que ainda tenho dificuldade e ainda repito alguns padrões nos meus pais. Eu tenho muita dificuldade com isso ainda. Se puder dar uma dica. Sim, claro. Algo A dificuldade, Léo, não é exatamente com o relacionamento. A dificuldade em você se posicionar. Você não vivenciou isso e você não aprendeu isso. Então, quando alguma coisa te desafia, você olha lá para trás e justifica que com os teus pais foi assim, está sendo assim com você. Mas não é assim, porque você é único. E você precisa adquirir, tomar a sua força. Como é que você resolve isso agora? Você e tua esposa. É assim, gente. É assim. Me posicionar faz muito mais sentido. Sim. Essa é a minha dificuldade com a vida, com o trabalho, com tudo. Exato. Então, não se trata de repetir lá atrás. Se trata de você tomar uma posição como Leonardo. O que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. É isso que você tem que treinar. E assumir as consequências dessas decisões. Exato. E aí tem um lado bonito, porque não é só dificuldade ou fazer um grande esforço. O lado bonito numa relação é que você tem alguém do teu lado. E se essa pessoa está do teu lado, ela também deseja assim como você. Ela também sonha assim como você. E você tem nessa pessoa uma aliada que pode te fortalecer quando você precisar tomar uma postura, uma decisão. A gente termina assim. Mais um episódio. Muito obrigado. Muito obrigado. Professora Marilise. Espero que você volte mais vezes. Também muito obrigado. Espero e agradeço. Obrigado. Obrigado, gente. Se inscrevam no nosso canal. Aproveitem aí. É profundo.